Olá, pessoal. Vamos estar falando sobre exames laboratoriais no diagnóstico da Covid-19. Tá? Então, a gente vai estar discutindo sobre os exames sorológicos, né, os exames de biologia molecular, tá? E alguns exames laboratoriais, alguns achados laboratoriais relacionados ao agravamento da Covid-19. Né, e tentar entender e discutir um pouco por que desses achados laboratoriais e o que é que isso significa. Tá? Então tá, lembrando que a Covid-19 é uma doença originada até então na China, né, em Wuhan, onde foi observado um surto de uma infecção viral ainda pouco conhecida em dezembro de 2019, tá? Até então se acredita que é dezembro de 2019, uma doença que caracterizava, né, no achado pulmonar, no raio-x, na tomografia, como vidro fosco. Não é o único que faz esse vidro fosco, mas isso saltou os olhos dos médicos, né, com relação a esse achado. E aí foi se estudar a fundo e verificaram que era, né, por biologia molecular, fizeram sequenciamento e identificaram que se tratava de um vírus SARS-CoV, né? Ah, então, a partir daí, como já existia o SARS-CoV-1, né, que causava o MERS, né, que é a síndrome respiratória do Mediterrâneo, e aí classificaram esse agora como SARS-CoV-2, né, o vírus causador da doença Covid-19, que a Covid, né, reflete o CO é a família coronavírus, e o D de doença, 19 é o ano, né, relacionado ao ano que foi identificado, que foi o ano 2019. Então, CO de coronavírus, V de vírus, né? A D de doença em inglês, né? Também o diz de doença, e 19, que é o ano de 2019 que foi. Então, classificaram aí lá no início de 2020 como Covid-19 a doença causada pelo SARS-CoV-2, um vírus até então desconhecido, né? Mas sabia-se que tratava da família de coronavírus, que tem mais de 14 tipos de vírus, que causou a síndrome do Mediterrâneo, né, um tempo atrás, alguns anos atrás, não chegou no Brasil, graças a Deus, mas que a taxa de mortalidade foi bastante alta. Então, foi decretada a pandemia, tá, da Covid-19, e a partir de então, vários esforços foram realizados na tentativa de estudar mais, conhecer sobre esse vírus e fazer o diagnóstico, para poder isolar essas pessoas e evitar que essas pessoas transmitam o vírus para outras pessoas e tentar frear a pandemia. Isso assustou bastante no início, né, em março do ano passado, quando iniciou os casos aqui, no final de fevereiro ao início de março, os primeiros casos no Brasil, né, o pico maior foi em julho, da partir daí foi decrescendo, e agora, a partir de novembro, começou o repique, chamado segunda onda, e estamos aí na segunda onda, né? Atualmente, hoje, 20 de fevereiro de 2020, estamos passando pelo pior momento da pandemia desde o início, inclusive na Bahia. Ok. Então, para fazer o diagnóstico, inclusive para fazer esse isolamento, temos que detectar o vírus ativo, né? O vírus nas gotículas, nas secreções das vias aéreas superiores. Então, o padrão ouro para identificar esse vírus nas vias aéreas superiores é o chamado RT-PCR, né? Então, é a proteína C reativa, tá? Não confunda com proteína C reativa, é a proteína a polimerase, né? Uma polimerase de cadeia em tempo real, né? Na verdade, não confunda o PCR de proteína C com proteína C reativa, é a cadeia de polimerase em tempo real, tá? Que vai usar a transcriptase reversa, o RT é de transcriptase reversa, que o vírus da Covid é um vírus de RNA, então ele é convertido pela transcriptase reversa em DNA para poder fazer a sua quantificação, tá? E esse PCR, né, é a cadeia de polimerase em tempo real, tá? Então, essa cadeia de reação em polimerase em tempo real, ela vai amplificar o material genético do vírus. Tá? Então, de certa forma, ele consegue amplificar através de um prime, adicionado um prime, que é uma sequência que só aquele vírus tem,
Então, ele vai, se tiver o vírus presente ali, ele vai amplificar, né, vai se ligar, essa polimerase contendo esse primer, ela vai se ligar àquela cadeia e vai amplificar o sinal. E aí, existe um cromóforo que é adicionado junto também nessa cadeia de polimerase, que é identificada pelo equipamento, né? Então, a coloração, lá no equipamento, ele vai identificar por método fluorométrico, e aí você vai observar se é positivo ou negativo, detectável ou não detectável aquele vírus ali. Só vai amplificar e ser detectado se tiver a presença ou traços mínimos do vírus. Então, é retirado, né, da nasofaringe e da orofaringe. Então, são os dois. Não adianta fazer só um, porque você amplia, né, a possibilidade de coletar esse vírus dali, esse material genético do vírus. E essa proteína C reativa, né, é o padrão ouro para detectar o vírus na fase aguda, ativa, tá, da doença. Então, o tempo de incubação pode, inclusive, durar até 14 dias, mas a gente, né, o que tem a ser observado é que o tempo de incubação é bem inferior a isso. Nós temos a fase pré-sintomática, ou oligossintomática, sintomática. Então, e temos os assintomáticos. Os assintomáticos são aqueles que não vão sentir sintoma em momento algum de todo o período da infecção viral. São os assintomáticos, né? Não confundir com os pré-sintomáticos. São aquelas pessoas que testaram positivo e ainda não desenvolveram sintomas. Você só vai saber se é assintomático depois de 14 dias aproximadamente, que aí você vai saber que não vai mais desenvolver os sintomas, então você foi assintomático. Então você pode estar pré-sintomático, né? Então você pode estar oligossintomático, pré-sintomático, e nesse momento é o momento de replicação viral, que é o momento que existe a maior quantidade de contaminação, porque a pessoa não está sentindo nada, acredita que não está com infecção, ela sai, faz suas atividades, enfim, acredita que não está contaminada, quando na verdade está pré-sintomático. Quando ela descobre que está com sintomas, que faz lá o RT-PCR, ela identifica que está positivo para a Covid-19, deve avisar, inclusive, as pessoas dos últimos 3 a 4 dias que ela teve contato, porque provavelmente, se não usou máscara, não se manteve o distanciamento, provavelmente essas pessoas também foram infectadas. E é por isso que a pandemia está do jeito que está, porque os pré-sintomáticos, eles acabam passando a infecção para os. E outra, que nós estamos, né, diante de uma nova variante mais contagiosa, que faz com que essa transmissão se consolide ainda mais e a gente observe casos frequentes, né, de internamentos, UTIs e óbitos relacionados à Covid-19. Tá? Então, a RT-PCR é o padrão ouro para detectar nos 14 dias iniciais, uns 10 dias iniciais, vamos pensar assim, tá? Então, vamos dizer que até o 10º dia de contágio, de contato, o RT-PCR ele consegue identificar bastante essa, vamos dizer assim, a presença do vírus, né, ativo nas vias aéreas superiores, tá? O problema desse teste é que ele, né, demanda equipamentos extremamente complexos, né, que é aqueles de biologia molecular, reagentes importados, muitas vezes que o mundo todo está nesse momento em busca, né, de encontrar esses reagentes para poder identificar, né, esse vírus ativo, tá? Sensibilidade. O lavado broncoalveolar, que é o pneumologista que vai lá, né, joga e aspira o líquido lá dos brônquios, tem 93% de sensibilidade. De cada 100, 93 dá positivo, se for realmente positivo. Escarro, 72. Mas a gente não vê nem lavado broncoalveolar, muito pouco, o lavado broncoalveolar, a não ser que o paciente já esteja lá internado, etc., e consiga fazer, mas é bem pouco. Nasofaringe e orofaringe é os mais frequentes, tá? Então, faz os dois, faz o SUAB, que esse contornete nome, faz o SUAB da nasofaringe, faz o SUAB da orofaringe, coloca lá no detergente que está, né, no tubinho Falco, que vai dissolver, inativa o vírus, expõe ali o material genético e está pronto para poder fazer o teste de RT-PCR. Saliva, hoje eu estudo na USP, né, que está desenvolvendo um teste barato, sensível para identificar SARS-CoV-2 na saliva. Isso vai ser excelente, porque vai ser um método menos invasivo e mais interessante, né? Mais rápido, mais objetivo para isso, tá?
Esse artigo, esse paper publicado na JAMA, é bem interessante, né? Eu sugiro a vocês, se vocês colocarem lá no Google, né, esse termo em inglês, Fisiopatologia, Transmissão, Diagnóstico e Tratamento do Coronavírus, né? Doença Coronavírus 2019, Covid-19, uma revisão. Então, leiam ele, eu sugiro a vocês, ele é bem interessante, é um dado, é uma revista extremamente confiável, né? Você consegue ter informações bem confiáveis com relação à Covid-19, né? Então, sobre a fisiopatologia, transmissão, diagnóstico e tratamento, melhor do que a gente assistir o que é que muitos falam por aí, né? Então, a gente vai logo na fonte, né? Como um profissional de nível superior que somos, a gente vai logo na fonte buscar as informações corretas, tá? Então, essas informações todas estão aí nesse artigo, ele é bem interessante, eu sugiro a vocês. Então, o teste, como eu falei para vocês, faz o suave da nasofaringe, da orofaringe, né? Acrescenta, adiciona aqui no tubo Falcon, que contém substâncias desnaturantes, detergentes, que vão dissolver a camada externa do vírus, expor o RNA do vírus e está pronto para fazer o teste. Então, acontece, né, a cadeia de polimerase, tem um prime que vai se ligar ao RNA do vírus, só se tiver aquele RNA, se não tiver, não vai, tá? Amplifica o sinal, aí nós temos cromóforos que são ligados a esse sinal amplificado e a gente detecta no equipamento, tá? Se for positivo, vai estar lá o sinal positivo. Se for negativo, não vai amplificar o sinal, vai dar negativo, então é negativo, né? No caso, o não detectável. O exame vem como não detectável, tá? Então, é um método complexo, caro, mas é o melhor método para identificar o vírus na fase aguda, que é o momento de a gente realmente identificar e separar, isolar as pessoas contaminadas para impedir que elas transmitam o vírus para outras pessoas, tá? Então, tem uma dúvida aqui, eu vou ler, tá? Recentemente, meu pai e minha mãe testaram positivo para a Covid-19. O mais incrível foi que ele está com 10 dias de sintomas, fez inicialmente teste rápido para anticorpo negativo. A gente vai estar falando sobre isso, porque realmente, antes dos 10 dias, não tem anticorpo suficiente para poder ser detectado pelo método, né, pela técnica. Como minha mãe deu positivo, após realizar o exame com SWAB, deixa eu ver aqui, da nasofaringe, resolvemos realizar o mesmo exame do meu pai e foi confirmado, tá? Então, pelo que eu entendi, o pai estava com sintomas, fez o exame, né, sorológico, deu negativo, tá? Antes de 10 dias é negativo, mas a mãe estava com ele próximo ou estava com sintoma, não sei se ela deu isso, fez o RT-PCR e deu positivo, que está naquela janela de 14 dias, consegue detectar. Aí acabou fazendo RT-PCR nele e deu positivo também, né? Para a Covid. Minha dúvida é sobre a real eficiência dos testes rápidos utilizados tanto pela prefeitura quanto pela farmácia para prestar esse serviço. Qual a opinião sobre os testes rápidos disponibilizados para a pesquisa de anticorpos? Vamos lá. Esse seu caso é simples de explicar, tá? Porque, veja bem, o vírus, na sua proliferação ativa, né, ele está na fase inicial RT-PCR, tá? Ponto final, tá? Ou outro que a gente vai estar falando aqui, que é o teste rápido de antígeno por imunocromatografia. O teste rápido sorológico, ou a sorologia de IgG e IgM por eletroquimiluminescência, fluorescência, enfim, independente se for mais sensível, quantitativo, qualitativo, sorológico ou qualitativo, que é o teste rápido por imunocromatografia, nos primeiros 10 dias dificilmente vai dar positivo, IgG e IgM. A partir de 10 dias, a partir de 8 dias, a partir de 10 dias, a possibilidade é maior de dar IgG e IgM positivo, porque é o tempo de produzir anticorpos em concentrações suficientes. Então, nesse seu caso aqui, como estava inferior aos 10 dias, pelo que eu entendi, sorológico realmente não vai dar positivo, tá? Sorológico realmente vai dar negativo. Para dar positivo, seria o RT-PCR, que foi o que a sua mãe fez, ou o teste rápido de antígeno, que faz o suave do nariz, da nasofaringe, da orofaringe, né? Adiciona lá os reagentes para poder desnaturar, expor proteínas do coronavírus,
coloca na placa, que vai fazer uma cromatografia, que ali fica ligado um reagente que vai fixar, né, aquele antígeno específico, tá? E vai ter o cromóforo que vai se ligar e amplificar a cor no teste rápido de antígeno, vai identificar o vírus ativo não, o vírus ali, naquele momento, a presença do vírus. Se o vírus está morto, se o vírus está ativo, não consegue separar, diferenciar, tá? Que é uma cultura de vírus que não é feita, inviável totalmente. Então, vai identificar a presença do vírus. Então, nos primeiros 10 dias, ou é RT-PCR ou teste rápido de antígeno. Teste rápido de antígeno entrega no mesmo dia. O RT-PCR, por causa da demanda, está demorando em torno de uma semana para poder entregar o resultado, tá? Então, essa é a questão principal. O que se tem feito, que inclusive não é o ideal, né? Tem se feito campanhas para ir para as ruas, fazer o teste rápido sorológico para tentar isolar as pessoas. Gente, isso é ineficiente diante da pandemia. Por quê? O teste rápido sorológico, quando vai identificar, já tem mais de 10 dias que a pessoa teve que está contaminada, se der positivo. Quando der positivo a IgM ou IgG, então já tem muito mais tempo, se der só IgG. Se der IgM, tem um pouco mais de 10 dias. Então a pessoa já tem 10 dias contaminando geral, contaminando muita gente. Então você não consegue frear a proliferação do vírus fazendo campanhas com sorológico de teste rápido. Você consegue identificar mais precocemente com o teste rápido de antígeno, que é o swab da nasofaringe, orofaringe, que você faz o teste rápido de antígeno, e aí com 3 dias você já consegue, uma infecção de 3 dias, você já consegue identificar ali por aquele método. Então você tem bastante tempo para poder isolar aquela pessoa e evitar contágios, tá? Então, nesse seu caso aí, não foi uma falha do teste rápido, não foi a falha do sorológico, foi a falha do tempo de se fazer esse teste, tá? Então, realmente, tem muita gente que se confunde muito, né? Inclusive, até os próprios gestores, né? Que está à frente disso, peca nesse sentido, de se fazer teste rápido sorológico para isolar pessoas que deram positivo de coronavírus, quando, na verdade, isso já só vai acontecer depois de 10 dias de contágio. E em 10 dias você já contaminou bastante gente. Então, o ideal é o RT-PCR, que vai identificar logo no início, mas demora uma semana para sair o resultado. Então, a pessoa tem que ficar isolada até sair o resultado. Aí continua isolada ou não, a depender do resultado, positivo ou negativo. Ou mais rápido, o teste rápido de antígeno, que entrega o resultado em poucas horas, e aí consegue identificar o vírus, presença do vírus nas secreções da nasofaringe, orofaringe, naquele momento. E aí é mais eficiente para isolar pessoas contaminadas e evitar o contágio, né? E tentar frear essa ampliação do contágio. Então, como eu falei, o vírus de SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA, tá? Então, aí você faz a coleta da nasofaringe, da orofaringe, adiciona no tubo Falcon, que tem algumas substâncias desnaturantes, que vai desnaturar essa camada de gordura de lipídio externa, expor o RNA, que vai fazer, a transcriptase reversa vai fazer a conversão de RNA em DNA, tá? Que aí vai amplificar uma parte do vírus, né? Que vai ter um prime específico, a proteína de cadeia de polimerase, reação de polimerase vai amplificar esse sinal e você vai detectar, através de um cromóforo, a presença dessa amplificação do sinal pela máquina. Aí dá detectável ou não detectável. Só dá detectável se o vírus estiver ali, o prime conseguir pegar aquela partezinha do DNA para poder amplificar. O DNA que foi formado a partir da transcriptase reversa, utilizando como molde o RNA do SARS-CoV-2, tá? Ok. Diagnóstico por exame, sorológico por imunocromatografia, tá? Chamado de teste rápido, porque em 15 minutos, 20 minutos você tem a resposta. Então, o teste sorológico rápido de COVID detecta o IgM e IgG. O IgM é a proteína de fase aguda, o IgG é uma proteína de fase tardia, o IgA é uma proteína produzida presente nas secreções e o IgE é uma proteína presente nas alergias, tá? Então, IgE é alergia, IgA secreções, IgG, IgM, proteína de fase aguda, IgG, proteína de fase tardia, tá? Imunoglobulina de fase tardia, aguda, outras são presentes nas secreções e a IgA nas secreções e IgE alergias, tá? Então,
A placa do teste monocromatográfico, ele tem aderida a essa placa, né? Onde vai correr o reagente, ele tem alguns antígenos ligados ali, antígenos específicos de interação do IgG, interação do IgM. Antígenos específicos. Por quê? Se tiver o IgM, ele vai passar e vai grudar ali. Se tiver o IgG, ele vai passar e vai grudar ali. Se não tiver, ele vai passar direto. Caso ele se ligue, o IgG ou IgM, o cromóforo também presente vai se aderir a esse complexo antígeno IgG ou IgM, o cromóforo vai se ligar e a gente vai observar a cor vermelha, tá? Então, pode ser IgM isolado. O IgM isolado indica a fase B aguda, a partir de 10 dias, mas ainda bem no início da infecção aguda. O IgG isolado é tardio, você já tem aí mais de 20 dias, um mês, quem sabe, de infecção. E o IgG e IgM juntos, tá? Que aí você consegue ver que a fase aguda ainda não acabou, mas já iniciou a fase tardia, que é a fase de memória, que é o IgG, tá? A produção de IgG. Quem é que produz esses anticorpos? São os plasmócitos, tá? Então, as células T, help, né? Eles vão estimular, né? Vão ativar as células B, tá? Os linfócitos B, e os linfócitos B vão se diferenciar em plasmócitos que vão produzir os anticorpos, inicialmente IgM, posteriormente IgG séricos. E isso demora, a partir de 10 dias que a gente consegue ver todo esse processo. No início, a fase chamada inflamação, né, da inflamação, a parte inata, que vem as células T destruindo as células infectadas, os macrófagos fagocitando, destruindo os vírus, e etc. A gente vê a fase aguda, né? Aí vai indo para a fase crônica, né? Nessa fase mais tardia é a produção de IgG e IgM, que é o que realmente nos protege e cessa aquela infecção. Tem pessoas que não desenvolvem, não chegam a produzir anticorpos, porque aquela fase inicial aguda já consegue dar conta de destruir o vírus. Isso depende da carga viral, isso depende do sistema imunológico de cada um, isso depende da predisposição. Já existem relatos de que alguns outros vírus de SARS-CoV antigo, de coronavírus, na verdade, né? Algumas do gênero coronavírus já gera uma infecção não, uma proteção inicial. Já se está feito estudos com aquela BCG, né? Porque crianças infectam muito menos com o SARS-CoV-2, aí já estão tentando relacionar com a BCG, porque a criança tem pouco tempo que tomou essa BCG, né? Poucos anos, já o adulto tem muito mais tempo. Então, já estão tentando estudar se a proteção da BCG é uma proteção para o coronavírus, porque a criança desenvolve muito menos a forma mais grave do coronavírus. Enfim, tem várias hipóteses sendo testadas há mais de um ano, né? Porque a gente já fazia um ano no Brasil, mas há mais de um ano mundial desse coronavírus, né? Dessa pandemia. Ok? O mesmo aqui se aplica, gente, para o teste rápido de antígeno, tá? Que vai identificar a presença do material genético, né, do vírus nas secreções, nasofaringe e orofaringe. Faz a SWAB como se fosse fazer um RT-PCR, mas aí coloca lá no reagente, né? E pinga esse reagente na placa que vai fazer a cromatografia, e aí adiciona outros reagentes, cromóforo, etc., e deixa correr a placa. Se tiver proteínas do SARS-CoV-2 ali, eles vão ficar aderidos na placa, porque tem antígenos específicos para se ligar a essas proteínas, e vem o cromóforo e colore, e aí você consegue identificar. Então, para identificar o vírus ativo, não ativo, mas o vírus na fase aguda, nós temos o RT-PCR padrão ouro e o teste rápido de antígeno. Para identificar se você já teve contato com o vírus há 10 dias atrás ou mais tempo, o sorológico por imunocromatografia, que é um teste qualitativo, só diz sim ou não e qual tem, se é IgG ou IgM, tá? Mas nós temos também, aqui é o método, né, como eu falei. Então, aqui a gente tem o vírus, né, na verdade o sangue com os anticorpos, provavelmente. Nós temos aqui aderido à placa os antígenos. Se tiver um anticorpo, ele vai se ligar, né? E aí vem um cromóforo e vai se aderir também a esse complexo. E aí vai mudar de cor, vai ficar vermelhinho. Aí, por mais fraquinho que você veja, ou mais forte ou mais fraquinho, é positivo, né? E aí você vai ver se está na linha do IgG, na linha do IgM, e vai dizer, não, é IgM positivo, detectado, IgG negativo, IgG positivo, enfim.
Então, é uma placa que vai correr, né, e vai aderir por afinidade, né? Então, vai correr por capilaridade e vai aderir aqui por afinidade, tá? Então, imunocromatografia. Então, a sensibilidade dessa imunocromatografia, você vai ver a acurácia do teste diagnóstico registrado pela Anvisa. Então, a Anvisa validou muitos desses testes de laboratório, né, produzidos por vários laboratórios mundiais, e a Anvisa validou muitos desses testes disponíveis no Brasil, tá? Então, varia de acordo com o fornecedor, laboratório. Baixa sensibilidade para os testes inferiores a 7 dias, eu digo com vocês com segurança é melhor com 10 dias. E após 14 dias é quase 99% de sensibilidade, tá? Então, para identificar, para fazer esse anticorpo lá. Então, depende muito do método, né? Mas dê uma olhadinha nesse material, né? A acurácia dos testes diagnósticos registrados pelo Anvisa, e lá você vai ver se o teste que você está usando na farmácia, ou o teste que você usou no laboratório, enfim, no município, ele está validado pela Anvisa. Provavelmente sim, né? Para comprar esses testes, ainda mais que faz licitação e etc., aí a gente acaba comprando testes que tem que ser validado pela Anvisa. Eles têm que apresentar esse material, né? Especificidade próximo de 100%, né? Então, se deu positivo, é porque é o SARS-CoV-2, é o coronavírus, é o anticorpo do coronavírus, não é um outro. Teste cruzado, a dengue faz ligação cruzada, pode ser dengue e deu coronavírus. Não, a especificidade é próxima de 100%. E a sensibilidade, né? Se você tem e produziu anticorpos e fez o método, ele vai aparecer lá, após 14 dias. Antes disso, pode dar um falso negativo. Por isso que eu falo, sorológico por imunocromatografia, para rastreamento e isolamento de casos positivos, não é eficaz. O eficaz é o RT-PCR, que é o padrão ouro, ou o teste rápido de antígeno também, que nos fornece informação rápida a respeito do resultado. Tá bom? Aí nós temos os sorológicos quantitativos. Eu não quero saber só se tem IgG ou se não tem IgG, se tem IgM ou não tem IgM. Eu quero quantificar para ver se eu produzi muito anticorpo, pouco anticorpo, como é que está a minha fase de infecção, se eu tenho mais IgM do que IgG, eu estou ainda na fase mais aguda do que crônica, se eu tenho mais IgG do que IgM, se eu estou mais na fase tardia do que aguda. Essas informações a imunocromatografia não dá. Ela só dá se deu positivo para IgM, para IgG ou para os dois. Se tem mais IgM ou IgG ou vice-versa, a imunocromatografia ela não fornece essa informação. Já o sorológico quantitativo, por quimiluminescência e imunofluorescência, dá. São testes mais caros, chegam a ser 3 vezes mais caro do que a imunocromatografia, tá? Mas quantifica o anticorpo e outra coisa, elimina o viés do erro do olho humano, né? Será que esse tracinho aqui, ele é realmente, não é? Enfim, a dúvida. Essa, claro, que com o passar do tempo, os técnicos, né, os farmacêuticos, bioquímicos, os biomédicos que estão trabalhando com isso, já está com uma acurácia muito grande no olho para detectar caso positivo ou negativo. Mas nada se compara ao equipamento, à máquina, né? Então, são testes muito mais sensíveis, detecta a quantidade minúsculas de anticorpos, de IgG. Então, a depender da situação, né? Se você quer um resultado muito mais preciso, quantitativo, sorológico por quimiluminescência ou imunofluorescência. Então, muito cuidado. Quando vocês forem fazer os testes ou avaliar ou solicitar, de uma farmacêutica pode solicitar exame laboratorial da COVID. Solicitar exame laboratorial da COVID é um teste diagnóstico. A resolução 55 de 2013 da Conselho Federal de Farmácia nos habilita a prescrever exames laboratoriais para fins de acompanhamento. Aqui é diagnóstico, então eu não aconselho, tá? Mas o paciente pode chegar no laboratório e simplesmente pedir para fazer o teste. Particular, ele vai fazer. O laboratório provavelmente ele vai liberar. Não necessariamente com solicitação do médico, né? Ele vai liberar, provavelmente eles liberam, né? Você conversa direitinho, acaba liberando o teste, tá? E aí você vê. Quer quantitativo, quer quantificar esses anticorpos com sensibilidade muito maior, aí você vai pagar 3 vezes mais caro. Mas ele vai fazer quimiluminescência e imunofluorescência. Quer qualitativo, saber se tem, se não tem, qual é, se é anti-IgG, IgM, a imunocromatografia dá um resultado bacana também. Mas sempre acima de 10 dias, gente. Padroniza 10 dias para cima para aumentar a sensibilidade. Antes disso, pode dar um falso negativo.
E por que a fase aguda é IgM e a fase tardia é IgG? Gente, veja bem, quantas porções FC nós temos na imunoglobulina M? Lembra? Porção FAB, porção FC, a porção FAB ela é comum, a porção FC ela é específica com antígeno. Olha quantas porções externas de ligação com antígeno. O IgM, ele consegue se aderir a muito mais vírus, vamos dizer assim, muito mais antígeno, muito mais vírus do que o IgG. Então, na fase aguda, que eu tenho uma concentração muito maior de agentes etiológicos, né, do vírus, o IgM ele é muito mais eficiente do que o IgG. Só que o IgM, claro, ele produz, é um gasto de energia muito maior, é um gasto proteico muito maior. Então, com o passar do tempo, com a diminuição da infecção pela produção do IgM e destruição do vírus, logo, nós temos aí como o IgG já é o suficiente, né? O IgG, ele fica ali de prontidão. Quando chega a qualquer concentração mínima do vírus, ele se liga ao vírus, tá? E aí facilita a identificação por nossas células, né, que vão fagocitar e destruir aquele vírus. Então, na fase aguda, o IgM ele tem muito mais perninhas aqui, ó. Ele consegue aderir muito mais conteúdo viral e consegue ser mais eficiente na destruição do vírus na fase aguda. Com o passar do tempo, com a diminuição da infecção, nós temos a produção de IgG, que ele demanda uma quantidade muito menor de energia, de proteínas, mas que ele é efetivo porque a carga viral ainda está bem pequenininha. Já está pequena porque está diminuindo com o tempo, e numa próxima infecção ele já está ali, a quantidade de vírus que vai aparecer, a carga viral inicial é pequena e o IgG dá conta suficientemente de resolver o quesito, tá bom? Então, por isso que o IgM aparece na fase aguda e o IgG na fase tardia. Essa tabela é bem interessante, porque ela mostra a carga viral e o tipo de teste que é eficiente nesse sentido. Então, nos primeiros 5 dias a 10 dias de sintomas, nós temos aí a carga viral alta. Logo, o RT-PCR, ele consegue ser sensível bem no início da exposição, tá? Então, né, biologia molecular consegue, da secreção, a gente consegue identificar ali o vírus, tá bom? Do sangue e da amostra de secreção, mas padronizou hoje no Brasil e no mundo a secreção pelo suave, né, de nasofaringe e orofaringe. Teste de antígeno acontece mais à frente quando a carga viral está um pouco maior. Então, está saindo mais vírus das vias aéreas, então a gente consegue ter uma concentração maior de vírus, de proteína, e identifica de uma forma mais adequada. No início, os primeiros 10 dias, teste rápido de antígeno. Mas se padronizou o seguinte, né, de 3 a 7 dias de sintomas é o ideal para melhor diagnóstico, né, com teste rápido de antígeno. Aí, assintomático pode? Pode. Vai detectar sintomático? Vai. Mas com acessibilidade muito menor do que o RT-PCR, mas vai ter uma acessibilidade boa também. Tá bom? Pronto, a partir de 10 dias, não vá para o RT-PCR, não vá para o teste rápido de antígeno. Pode dar negativo e você ter tido o vírus. A partir de 10 dias, o ideal é usar os testes rápidos de sorológicos, na verdade, não somente o teste rápido, ou de imunocromatografia, de sorológico, ou quimiluminescência, imunofluorescência, que são testes de sorologia, que vai identificar ali a presença de anticorpos, IgM e IgG, que servem para destruir, né, a identificar e, né, vamos dizer assim, se ligar ao vírus e favorecer ao sistema imunológico, né, as células fagocíticas de fagocitar e destruir aquela infecção viral, aquele vírus, na verdade. Ok? Antes de 10 dias, RT-PCR, teste rápido de antígeno. É o melhor, inclusive para triagem de casos ativos, para isolamento e evitar que essas pessoas transmitam o vírus para outras pessoas. Ainda mais hoje, né, diante da presença dessas novas variantes mais contagiosas do que as anteriores, tá? As do início, as do ano passado, tá bom? Passou de 10 dias, sorológico, seja ele por imunocromatografia, que é chamado teste rápido, seja ele por quimiluminescência, imunofluorescência, tá? A quimiluminescência e imunofluorescência são quantitativos, vai dosar a quantidade de anticorpos IgM e IgG. Aí você tem uma ideia, se você está saindo da fase aguda, entrando na fase tardia, se você está
iniciando agora a fase tardia, a fase aguda, ou se está já bem mais na fase tardia. Na fase tardia, IgG. Na fase aguda, IgM. No intermediário, aparecem os dois, IgG e IgM. A imunocromatografia é qualitativo. Tem ou não tem, IgG ou IgM. Você não consegue saber se está iniciando ou saindo da fase tardia ou da fase crônica, né? Na verdade, na fase aguda, na verdade. Se você está iniciando ou saindo da fase aguda, você não consegue separar isso com a imunocromatografia. Só se mostra se tem ou se não tem IgG ou IgM, tá? Já a quantitativa, com a quimiluminescência, eletroquimiluminescência, você consegue quantificar os anticorpos. Inclusive, você elimina o viés do olho humano de saber, será que essa fitinha clarinha aqui é positiva ou não é? Né? É IgG ou é IgM? Será que é? Será que não é? Porque a máquina ela não tem esse viés de erro, né, do olho humano. É mínimo, mas a gente elimina esse viés. E é extremamente mais caro. Chega a ser 3 vezes mais caro. As quimiluminescências e as fluorescências da vida, os testes quantitativos, chegam a 2 a 3 vezes mais caro do que a imunocromatografia, tá? Isso é extremamente importante no rastreamento e diagnóstico de casos de Covid-19, tá? Então, aqui, ó, o início, carga viral alta, a carga viral começa a diminuir com o aparecimento do IgG e do IgM, né? O IgM logo inicialmente, depois começa a aparecer o IgG, e aí vai diminuindo. Numa segunda exposição, tá? Automaticamente os plasmócitos já estão ali prontos para combater, produzir mais anticorpos. Você tem um aumento rápido do IgG novamente, tá? Então, tem acontecido reinfecções, né? Talvez porque as cepas têm conseguido contornar essa produção de IgG, tá? No caso, os IgGs e IgG produzidos não conseguem mais reconhecer aquele vírus porque ele sofreu modificações, tá? Mutações, pode ter acontecido isso, tá? Então, predispõe aí a reinfecções, é uma explicação, é uma hipótese para isso. E outras que a gente não consegue explicar, tá? Mas, enfim, tem acontecido relatos, né, de vários casos de reinfecção, né, após a infecção inicial por Covid-19. Mas lembrando que não somente células B, plasmócitos, anticorpos nos combate contra o coronavírus, né? Nós temos aí as células T também, que vão destruir as células infectadas pelo vírus, então também é uma outra célula de memória formada. E as vacinas induzem resposta tanto de células T quanto de células B de memória para poder combater a infecção a ponto de não desenvolver a doença, combater a infecção a ponto de diminuir rapidamente a carga viral e evitar a instalação de sintomas, ou até combater a doença a ponto de evitar casos graves ou até morte pela Covid-19. Então, a vacina é avaliada em vários aspectos, tá? A possibilidade, a capacidade de impedir a instalação da infecção, a capacidade de impedir sintomas e a capacidade de gerar morte, tá? Na atualidade, as vacinas atuais, pelos testes feitos aí com milhares de pessoas, né? Todas elas, seja a Coronavac, a do Butantan, né? A Sputnik, a da Pfizer, Moderna, a da Johnson Johnson, braço farmacêutico da Johnson Johnson, né? Todas essas vacinas, elas têm mostrado eficiência basicamente de 100% de evitar mortes, isso para milhares de pessoas. Claro que quando expor para milhões de pessoas, pode aparecer morte de paciente vacinado? Pode, mas justamente porque o estudo foi feito para milhares, né? 40 mil, 30 mil, 5 mil, 10 mil pessoas. Aí, para esse, a quantitativa é zero, as mortes. Mas quando se expõe para milhões, aquele 0,000% começa a aparecer, relatar aí 10, 20 mortes com pacientes que foram contaminados, que foram vacinados, mas em comparação com milhares que morreriam, vai morrer dezenas. Então, é uma eficiência boa da vacina. Por isso que a vacinação não impede os cuidados de usar máscara, manter o distanciamento, lavagem das mãos, evitar aglomeração, evitar contato com outras pessoas, até a gente se livrar totalmente
Totalmente eu acho um pouco complicado, mas diminuir drasticamente o contágio pelo coronavírus. Então, por isso que precisa de uma vacinação em massa e ainda assim manter os cuidados, tá bom? Quando a gente pensa na doença, na Covid-19, isso é o sorológico para diagnóstico, mas existem alguns exames laboratoriais que, vamos dizer assim, já indica um prognóstico ruim e a necessidade de internamento, clínica médica ou até UTI, tá? Então, quais os achados mais comuns laboratoriais de um paciente com Covid-19 que está se agravando, né? A linfocitopenia. Na verdade, a linfocitopenia não é nem um sinal de agravo, inicialmente, porque os linfócitos de 5.000 vai baixar para 3, 2.000. Ainda na Covid leve, ainda acontece essa linfocitopenia sem maiores agravos, mas é bem característico pacientes internados de Covid ter linfocitopenia. E essa linfocitopenia geral, né, que o vírus tem um tropismo para a célula da medula e acaba suprimindo a produção de linfócitos e até de leucócitos totais, né, vamos dizer assim, acaba expondo o organismo, né, a infecções oportunistas. Então, muitas vezes vem aí paralelo a infecção bacteriana junto com a infecção da Covid-19. E aí o médico vai identificar isso e tratar com antibacterianos, tá? Linfocitopenia. Leucócitos totais diminuídos, linfócitos totais diminuídos. Aumento da velocidade de hemossedimentação, ou sedimentação de eritrócitos, né? Vou chamar também de VHS. Isso é para inflamação de maneira geral. Processo inflamatório gera aumento de proteínas séricas, extravasamento de líquidos, hemoconcentração, e essa velocidade de sedimentação do eritrócito fica aumentada, porque o plasma ele fica concentrado, porque a inflamação sistêmica gera extravasamento de líquidos e hemoconcentração, e aí aumenta a velocidade de hemossedimentação. Isso acontece para qualquer inflamação, e é evidente na Covid-19, tá? Aumento do PCR, não confunda esse PCR, que esse aqui é proteína C reativa, né? Não confunda esse PCR com a cadeia de polimerase, tá? De reações de polimerase, que é o teste diagnóstico de COVID, né? Identificação de SARS-CoV-2. Então, aumento de PCR, esse aumento de PCR é comum em doenças inflamatórias de maneira geral. E quanto maior o PCR, maior o grau de inflamação. Então, PCR aumentado de um paciente com COVID mostra que está ocorrendo um grau de inflamação, tá? Aumento de deshidrogenase láctica, né? LDH. O LDH ele está presente em vários músculos, esqueléticos, cardíacos, né? Renal, hepático. Então, quando o LDH começa a aumentar, né? Isso indica uma inflamação sistêmica, que está envolvendo aí outros órgãos, né? O coração, fígado, rim, músculo liso, enfim, né? Músculo cerebral, músculo não, tecido cerebral, tá? Então, o LDH aumentado indica uma inflamação sistêmica em diversos órgãos, tá? Então, isso precisa ser observado, tá? Então, por isso que hoje a dexametasona é um medicamento já consolidado no tratamento de COVID, pacientes que estão internados necessitando de oxigênio, suplementação de oxigênio, tá? Ou até entubado. Porque a dexametasona é um corticosteroide que vai diminuir o processo inflamatório. E aí vai acabar melhorando os parâmetros de velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa, né? A deshidrogenase láctea. Então, você acaba reduzindo esse processo inflamatório sistêmico com a dexametasona. Existem alguns estudos aí apontando controvérsios com relação ao tocilizumab, que é o inibidor da interleucina 6, né? Outros anti-inflamatórios, como, por exemplo, a colchicina. Tem alguns estudos com a colchicina também ainda não conclusivos, tá? Mas se estuda o uso de vários anti-inflamatórios por várias vias na tentativa de diminuir essa inflamação sistêmica causada pelo vírus. Aumento de dedímero ou dímero D e fibrinogênio. Isso está relacionado a, muitas vezes, a doença da coagulação. Né? Coagulação intravascular disseminada, embolia pulmonar, trombose venosa profunda, e etc. Mas não quer dizer que o aumento do dedímero, né, deva ser, um indício, não, se está aumentando dedímero e fibrinogênio, está tendo coagulação, hipercoagulação, está tendo trombose, vamos fazer anticoagulante. Não é assim, né?
o aumento de dedímero pode ser um indício de coagulação, intracoagulação disseminada, a ponto de gerar uma trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar, mas precisa ter certeza, né? Precisa de fazer outros exames, outras avaliações clínicas e de imagem, muitas vezes, para confirmar o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, outro tipo de distúrbio de coagulação, na tentativa de usar uma enoxaparina ou heparina de alto peso molecular em concentrações, em doses de anticoagulação não profilática, para poder contornar essa situação. Mas o aumento de dedímero e fibrinogênio já dá uma indicativa de que pode estar iniciando ali um processo ou se instalando um processo de coagulação disseminada. Mas não quer dizer que aumentou o dedímero e fibrinogênio, vamos dar heparina, dose, né, não profilática, dose de tratamento, dose de anticoagulação, porque o dedímero aumentou. Não, é necessário, né, um diagnóstico comprovado, né, por outros exames clínicos e de imagem, de estar ali ocorrendo realmente algum tipo de distúrbio, né, trombótico, né, mas não se exclui a hipótese, né, dessa situação. Porque, veja bem, se tiver aumentado o dedímero e fibrinogênio, pode ser um distúrbio de coagulação ou pode não ser. Então, se o dedímero está normal, o fibrinogênio está normal, então não está tendo distúrbio de coagulação. Então, vamos dizer assim, é bom para dar um diagnóstico negativo, né? Mas para positivo tem que juntar, tem que associar dedímero e fibrinogênio mais outros exames complementares clínicos e de imagem para poder sim, iniciar uma anticoagulação, né, mais intensa, com heparina de alto peso molecular, etc. Mas isso aí depende, tem que excluir algumas causas, algumas contraindicações e etc. Aí vai dar função do intensivista, do médico que está lá tratando, cuidando, a experiência clínica e equipe multiprofissional. Então, paciente grave de COVID, ele é um paciente bem complicado. E esses exames laboratoriais ajudam nesse sentido. Aumento de ALT e AST. Lembra que ALT é exclusivamente hepático e AST também está presente na musculatura. Então, aumento de ALT e AST pode indicar lesão muscular e também hepática, né? Inclusive, a depender, associado esse ALT e AST com diminuição sérica de albumina, pode estar aí mostrando uma falência hepática, né? Necessitando aí de alguma conduta mais específica para contornar essa situação, né, de comprometimento hepático. Então, associado ao uso indiscriminado, profilático, terapêutico, né, de medicamentos, como, por exemplo, a ivermectina, que tem um potencial altamente hepatotóxico, isso pode gerar um agravamento, isso pode ser um fator de agravamento. Então, muito cuidado, gente, muito cuidado em utilizar, indicar, né, ou até orientar pessoas que acreditam que o uso da ivermectina vai curar ela da COVID. Muitas vezes, o uso da ivermectina pode predispor a uma falência hepática, que já é uma condição de agravamento da COVID, tá bom? Então, muito cuidado mesmo com o uso de medicamentos que acredita-se que são tratamentos da COVID-19, tá? Então, muito cuidado. Eu não estou falando que resolve, que não resolve, que funciona, que não funciona. Eu só estou falando para vocês terem cuidado, porque medicamentos hepatotóxicos, como, por exemplo, né, esse medicamento, né, a ivermectina, pode predispor a uma condição mais grave também, mais à frente, né, da COVID-19 por hepatopatia associada a esse medicamento, tá bom? Muito cuidado com profilaxia de dexametasona, porque pode inibir o sistema imunológico a se combater. Então, todos esses medicamentos, gente, devem ser prescritos pelo médico, após avaliação clínica e acompanhamento médico, tá? Porque qualquer condição diferente, ele deve identificar e se responsabilizar por aquela terapia. Cuidado com o uso indiscriminado, esse uso, vamos dizer assim, o alto uso, né? Você chega lá, a automedicação. Você chega na farmácia, compra, indica para alguém, tem em casa, etc. Muito cuidado com a automedicação. Esses medicamentos, eles precisam ser monitorados, o uso, e um profissional médico, nesse caso, ele deve acompanhar, inclusive se responsabilizar pela terapia prescrita para você, tá bom? Então, eu não estou aqui para dizer se funciona, se não funciona, ou o que é
enfim, eu estou dizendo para vocês terem cuidado, porque essas alterações hepáticas já são comuns, né, evidentes na doença COVID-19 do agravamento, e pode se exacerbar ainda mais com o uso de medicamentos hepatotóxicos, dentre eles a ivermectina, tá bom? Em doses elevadas, em doses até a dose que está sendo considerada terapêutica, que é 6 miligramas 3 vezes ao dia por uma semana. Isso já é uma dose hepatotóxica, tá?